trajetória de vida do bispo emérito da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles, abrimos este especial na intenção de mostrar os trabalhos deste homem do social, da fidelidade à Igreja, da evangelização e da comunicação. Na noite de 9 de julho, o Rio de Janeiro ficou de luto com a notícia do falecimento do cardeal mais antigo da Igreja. Aos 91 anos, Dom Eugênio faleceu de infarto em sua residência no Sumaré. Milhares de cariocas passaram na catedral para se despedir de Dom Eugênio, que pastoreou a Arquidiocese do Rio de Janeiro por 30 anos. Vamos acompanhar sua trajetória neste vídeo. Dom Eugênio, 30 anos a serviço da evangelização no Rio de Janeiro. Certamente, entre os luminares da história da Igreja no Brasil, no século XX e neste início do terceiro milênio, a presença do cardeal Dom Eugênio Salles, por mais de 30 anos como arcebispo da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, constitui um marco referencial. A ação pastoral do cardeal Dom Eugênio Salles no Rio de Janeiro escreveu para sempre na memória do povo carioca momentos jubilosos e inesquecíveis. A primeira visita do Papa João Paulo II em 1980. O segundo encontro mundial das famílias com o Papa em 1997. O zelo apostólico pelas vocações sacerdotais assinala uma especial e constante atenção nas orações e atividades do pastor da Arquidiocese do Rio. 169 sacerdotes foram ordenados por Dom Eugênio durante estas 3 décadas a serviço da evangelização na cidade maravilhosa. Nem mesmo o peso da idade, e sempre fiel ao seu lema episcopal, impendam et superimpendar, haverei de doar-me sempre cada vez mais para a salvação dos meus irmãos, jamais foi motivo para impedir que Dom Eugênio caminhasse com seu povo pelas ruas da cidade, incentivando, aprovando e praticando a religiosidade popular. A ação pastoral de Dom Eugênio vai também ao encontro dos irmãos e irmãs mais carentes, dos excluídos, da população de rua. O trabalho, portanto, da Igreja é um trabalho positivo dentro da própria ética cristã. Ultimamente se falou tanto em questão de preservativos, a posição da Igreja é a mesma e o que há de mais doloroso ou interessante sobre certos aspectos é que a Igreja é acusada quando a Igreja está fazendo bem, está fazendo certo, mas não está fazendo conforme a mentalidade do tempo. Mas o certo não é a mentalidade do tempo. A verdade não depende da mentalidade das pessoas. A Igreja continuará o seu trabalho sem discriminação, atendendo a todos, católicos e não católicos, mas procurando atender as pessoas no seu sofrimento, mas atendendo de uma maneira correta, de uma maneira positiva, de uma maneira eficiente. Durante os difíceis tempos do regime militar, agindo com total independência e misericórdia,
Dom Eugênio acolheu e protegeu aproximadamente 5.000 refugiados políticos do Brasil e da América Latina. Seguindo os passos do Papa João Paulo II, de ir ao encontro de nossos irmãos separados, o ecumenismo constitui igualmente um permanente empenho do pastor para que todos sejam um, conforme o desejo de Jesus Cristo. Um almoço de Páscoa no subsolo da catedral. Antes da refeição, Dom Eugênio foi homenageado pelos 30 anos à frente da Arquidiocese do Rio. O cardeal foi recebido ao som de Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Os moradores de rua ainda cantaram a música Amigo, de Roberto e Erasmo Carlos. E rezaram o Pai Nosso. Depois de um rápido discurso, Dom Eugênio serviu as primeiras refeições. Bom apetite para todos. Em forma de agradecimento, Robert, de 6 anos, beijou a mão de Dom Eugênio. Essa 37ª feira assume a responsabilidade de superar essa crise para poder atender a milhares e milhares de pobres aqui em nossa cidade, mas que não são apenas os cariocas, são também as pessoas de outras partes do Brasil, e, portanto, também aqui do estado do Rio, que chegam aqui e que necessitam dos bons ofícios do banco. Eu espero que esta Feira da Providência salve o Banco da Providência. E a mensagem que eu tenho a dar é a mensagem de bondade, a mensagem de esperança, a mensagem de paz. A Feira da Providência é a mensagem de bondade, a bondade do homem que cuida do seu irmão. E a mensagem de esperança, de paz, é sempre o resultado da bondade. Procuremos ajudar o próximo, que teremos paz no coração. Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, salve a Virgem Imaculada. Agradeço a colaboração de todos, bispos auxiliares, presbíteros, religiosos, religiosas, leigos, pelo fecundo trabalho realizado nos 30 anos de minha permanência no Rio de Janeiro. Todos estão presentes no meu coração sacerdotal. Cada um é, de modo especial, amado. Espero poder tornar minhas as palavras de São Paulo em uma de suas epístolas. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. É a Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que elevamos a nossa prece, o nosso hino de agradecimento pelo preciosíssimo dom com que a providência divina enriqueceu a sua igreja, particularmente esta comunidade do povo de Deus, presente na Arquidiocese do Rio de Janeiro, confiada por mais de 30 anos ao zelo pastoral de Dom Eugênio, que em nossos corações, além de amigo, permanece sendo o nosso pastor. Cardeal Dom Eugênio Salles se consumiu por inteiro ao serviço da Igreja e do próximo. Fiel ao seu lema episcopal
Impenda et superimpenda. De muita boa vontade, gastarei o que for preciso e me gastarei inteiramente. Dom Eugênio deu o que era seu como uma vela que se consome e ilumina. Como expressaram seus irmãos no episcopado? Eu creio que Dom Eugênio é para a Igreja do Brasil alguém que tem um significado muitíssimo importante, porque durante 30 anos ele fez história. Durante 30 anos ele trabalhou tanto para o pobre, para o necessitado, para o perseguido, para o refugiado, procurou os direitos humanos também, direito de moradia, como também foi um bom pastor, que além desse bom pastor cuidar da parte social, também procurou na fidelidade à doutrina, fidelidade à igreja, demonstrando que ser fiel à doutrina da igreja, ser fiel a Cristo, não leva a ficar fora da realidade, pelo contrário, a ficar mais próximo da realidade ainda, tanto na favela, como também na perseguição política, como também na alimentação e na promoção da pessoa humana. Do outro lado, ele também foi um grande representante do Brasil junto ao governo da Igreja no Vaticano, enquanto cardeal. E na sua vida pessoal, um homem de oração, um homem de piedade, um homem que procurou ser fiel à sua oração diária, à sua missa diária, enquanto pôde, enquanto teve possibilidade. E também soube utilizar os modernos meios de comunicação. Lá no seu Nordeste, logo no comecinho, ele trabalhou com as rádios, não é? Rádio que pudieram transmitir também o conhecimento para as pessoas, a alfabetização. Depois, aqui no Rio de Janeiro, seu programa semanal pela televisão, seu artigo semanal pelos jornais, ao mesmo tempo sua fala diária pela rádio, eram constantes. Nós pedimos a Deus que o acolha e que ele, nosso amigo, reze do céu por nós, pela igreja, pelo Rio de Janeiro, por todo o país. E ainda mais, de maneira especial, pela jornada, já que ele foi alguém que escreveu uma belíssima carta ao Santo Padre, pedindo para a jornada assim, no Rio de Janeiro. E o Santo Padre leu com atenção essa carta e, através dessa carta, também justamente considerou o Rio de Janeiro para ser aceito da jornada. Então, que ele também ajude todos nós do céu a fazermos uma boa jornada mundial da juventude. E que ele repouse em paz e reze por todos nós. Ele teve um episcopado por onde passou, sempre muito criativo, com muitas iniciativas que perduram até hoje na Igreja do Brasil. Por exemplo, ele iniciou o movimento de educação de base, isto é, a alfabetização através do rádio, né, no Nordeste. Começou também a organizar os sindicatos rurais, também no Rio Grande do Norte. Depois ele veio para o Rio de Janeiro, passou por Salvador, e aqui o seu episcopado também foi marcado de uma maneira muito frutuosa, muito positiva. Ele foi um dos iniciadores da campanha da fraternidade, que perdura até hoje e que tem feito tanto bem ao Brasil, porque tem provocado a reflexão, o estudo de temas muito importantes para a vida do nosso país, não só para a vida da igreja, mas para a vida do país em geral. E ele teve esse privilégio de receber o Papa João Paulo II por 3 vezes na sua arquidiocese. A última vez no Encontro Mundial das Famílias, em 97. Depois, ele também exerceu uma função no CELAM. Ele foi presidente do departamento do CELAM para a Ação Social. E em âmbito da Igreja Universal, ele participou de diversas dicastérios da Cúria Romana, de modo que ele colaborou estreitamente, de uma maneira efetiva, com 2 papas, Paulo VI e João Paulo II. Participou de vários sínodos da Igreja e em um dos sínodos, o Sínodo para a América, ele foi um dos 3 presidentes desse sínodo. De modo que ele teve sempre uma trajetória, né, na vida da igreja muito participativa, muito atuante, de modo que eu creio que ele cumpriu o seu lema episcopal. Me gastarei e também consumirei a minha vida por vós, isto é, por todo aquele rebanho que foi confiado os seus cuidados pastorais por onde ele passou, desde Natal, passando por Salvador, até o Rio de Janeiro. De modo que nós lamentamos, sentimos muito a morte de Dom Eugênio, sem dúvida nenhuma, mas deixa uma marca também grande na Igreja do Brasil, na Igreja do mundo inteiro. E podemos dizer, como o apóstolo Paulo, que Dom Eugênio combateu o bom combate.
conservou a fé e certamente está agora recebendo da misericórdia de Deus o prêmio para aqueles que servem e amam a Deus aqui nessa terra. E ele o amou e o serviu como bispo de uma maneira realmente muito fiel, muito correta e totalmente entregue à sua vocação de pastor por onde ele passou. Um homem de muita iniciativa, pioneirismo, organização, tinha uma visão muito ampla da realidade e investia sempre na vivência da fé, na presença pública da igreja, na evangelização e também na promoção humana, com tantas iniciativas para a dignidade das pessoas, como por exemplo as escolas radiofônicas, o movimento de educação de base, a organização dos trabalhadores rurais, né? Enfim, Dom Eugênio foi alguém que se projetou para o mundo a partir das iniciativas pioneiras em Natal, na década de 60. De lá ele saiu para Salvador e de Salvador para o Rio de Janeiro. Por isso, todos nós hoje vemos com um sentimento de perda, mas de uma profunda reverência e reconhecimento por tudo que ele representou para a igreja e para a sociedade, como um homem de visão, né, um homem intransigente na defesa da justiça e também da igreja, pelo papel que desempenha no mundo, e a fidelidade, amante da verdade. Dom Eugênio é uma referência básica e importante para todos nós e para esta igreja do Brasil. Dom Eugênio foi um grande líder da Igreja Católica no Brasil. Como arcebispo, ele sempre teve a grande preocupação de manifestar a fidelidade à Igreja, a fidelidade ao Papa, a unidade da Igreja. Por outro lado, a preocupação na formação do clero, manter unido o clero e, é claro, manter unida a Igreja dentro daquilo que é também a reta doutrina, o reto agir. Nesse sentido, Dom Eugênio manifestou um grande zelo. Mas também nós lembramos Dom Eugênio como alguém que foi socialmente muito ativo, já lá no Nordeste, em Natal, ainda bispo jovem, muito dinâmico, muito preocupado com as questões sociais, em ajuda às pessoas mais pobres lá do interior do Nordeste. Depois, aqui no Rio de Janeiro, ele se preocupou com obras sociais, o Banco de Providência e tantos trabalhos sociais, mas também quem se preocupou com a dignidade humana, no tempo da repressão política, da perseguição aos políticos, né? Ele deu cobertura, procurou assim se colocar do lado dos perseguidos politicamente e dos que tinham seus direitos lesados. De modo que Dom Eugênio foi uma grande personalidade que teve, sem dúvida, uma grande influência na igreja durante um longo período e também uma presença no mundo político, no mundo social, uma figura, uma personalidade brasileira. Dom Eugênio, muito querido por todos, encheu a Catedral Metropolitana de fiéis na comemoração dos seus 90 anos em novembro de 2010. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado,
morreu de sede, meu alazão. E é mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, na mais triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, eu voltarei, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, eu voltarei, meu coração. Muitos são os que desejam fazer suas homenagens para Dom Eugênio. Olha, um amigão que o Banco da Providência está ganhando lá em cima, mais um. Nós temos uma turma muito grande já lá. Mas o Dom Eugênio, durante 30 anos, ele foi assim, colaborador do banco, dando uma importância muito grande a todo o trabalho que a gente fazia e presença com o povo na feira. Isso é uma coisa que foi muito boa. Dom Helder começou e Dom Eugênio fez muito. Os 30 anos que ele teve aqui, ele teve passeando conosco no meio do povo. Falar de Dom Eugênio, a coisa mais marcante é o amor dele à igreja, a fidelidade do Dom Eugênio, a preocupação dele com os menos favorecidos, as pastorais que ele criou, sobretudo as pastorais de favela, a pastoral do menor, a pastoral da penal, a pastoral do trabalhador, e enfim, uma porção de questões emergentes que surgiu na época em que ele estava aqui e que ele procurava acolher e transformar em cidadãos e dar direito à dignidade de cidadão, né? Impendam et superimpenda, me darei completamente ao serviço do povo de Deus. Acho que esse é o grande legado que ele nos deixa, do cumprimento da sua missão. E nisso ele se dedicou sem limites. O tempo todo, a principal preocupação de toda a sua vida foi o bem da igreja, foi a presença junto aos pobres, foi a influência na construção de uma sociedade melhor. Dom Eugênio reuniu um grupo de padres pedindo que se fizesse mais presente dentro das favelas do Rio de Janeiro. O raciocínio era muito simples. Como é que nós, igreja, podemos criticar o poder público se nós, igreja, não estamos lá presente? Outro legado, ele tinha o hábito de fazer os grandes encontros de líderes de poderes decisórios. O que eram esses encontros? Ele reunia os advogados, os políticos, ou os comandantes dos batalhões da polícia com as lideranças das favelas. Colocava frente a frente os pobres e os ricos, para que os ricos pudessem ouvir os pobres e os pobres também pudessem ouvir os ricos.
um homem de compromisso com a sociedade também e fidelidade ao Papa. Eu acho que Dom Eugênio é uma figura que não poderá ser esquecida, principalmente pelo amor a Deus que ele teve, à Igreja, ao Papa e também às pessoas mais simples, né? E em atenção ao falecimento do arcebispo emérito do Rio de Janeiro, o Papa Bento XVI enviou um telegrama ao arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, expressando seus sentimentos de pesar. Na mensagem, ele ressaltou Dom Eugênio como uma autêntica testemunha do Evangelho no meio do seu povo. Excelentíssimo e reverendíssimo Dom Orani João Tempesta, arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro. Recebida a triste notícia do falecimento do venerado cardeal Eugênio de Araújo Sales, depois de uma longa vida de dedicação à Igreja no Brasil, venho exprimir meus pêsames a si e aos seus bispos auxiliares, ao clero e comunidades religiosas e aos fiéis da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, que por 3 décadas teve nele um intrépido pastor, revelando-se autêntica testemunha do Evangelho no meio do seu povo. Dom Eugênio deixa um grande legado social, religioso, evangelizador. Presença do Brasil no governo central da Igreja, animação vocacional, empreendimentos de organização arquidiocesana, luta pela dignidade humana, acolhida aos perseguidos e refugiados, criação das pastorais sociais, fidelidade a Pedro e a seus sucessores e à doutrina da Igreja.